Este módulo apresenta a execução de um programa CNC em um torno Home Centur 30D com torre na dianteira e comando MAC9. O programa foi elaborado para executar um passe de acabamento com AP de 1 mm. Aqui nós temos o desenho da peça pronta e da peça com sobremetal. A peça com sobremetal tem 1 mm. O diâmetro tem 59 mm e o comprimento total 113 mm. Depois de pronta, a peça vai ter o diâmetro 58 mm e o comprimento total 112 mm. Inserto. O inserto é da marca Mitsubishi. O código é o VCMT 160408. Esse inserto tem uma velocidade de corte de 85 metros por minuto para a classe P, que é a classe dos aços, e 0,11 mm por revolução. Programa. Bloco 10. Função G99. A função G99 faz o reset da memória da máquina. Bloco 20. Função G54. A função G54 é a primeira referência para a coordenada de trabalho. Nesse caso, a referência está na face frontal da peça. Bloco 30. G00, X150, Z200. Essa função define a posição da ferramenta em relação à peça. Então aqui está a ferramenta, ela está distante da origem 150 mm em X e 200 mm em Z. Bloco 40. O bloco 40 define qual é a posição da ferramenta na torre. Nesse caso, a ferramenta está posicionada na posição número 1 da torre e o código do corretor de ferramentas é o 01. Bloco 50. Função M06. A função M06 vai liberar o movimento da torre para posicionar a ferramenta para a usinagem. Bloco 60. Função G96. A função G96 ela vai definir a velocidade de corte constante. Então, à medida em que a peça for sendo usinada pela ferramenta, a máquina vai automaticamente recalculando a rotação. Bloco 70. No bloco 70, nós temos S85. Essa função é a função que traz a definição da velocidade de corte, que é de 85 metros por minuto. Esse valor foi obtido na caixa de insertos do fabricante. Bloco 80. No bloco 80, nós temos a função G92. A função G92 estabelece o sistema de coordenadas e o limite de rotação. Então, a rotação máxima permitida para a usinagem da peça é de 2.100 RPMs. Aqui nós temos também o M03. O M03 vai definir o sentido de rotação da placa. Bloco 90. Função G00, X60, Z-1, M08. Então, a função G00 é a função que vai definir o movimento da ferramenta, ela vai se deslocar na maior velocidade da máquina até a posição 60 mm em X. E depois ela vai também estar posicionada num Z de -1. Ok, aqui nós vemos que a ferramenta fez o deslocamento, ela saiu da posição de troca e se deslocou para o X60 e o Z de -1. Bloco número 100, G01, X-1, F de ponto 11. Então aqui a ferramenta vai se deslocar numa velocidade de avanço programado de 0,11 milímetros por revolução até uma coordenada de -1 milímetro. Ok, aqui podemos ver
que a ferramenta se deslocou e a partir desse momento, então, a peça foi faceada. Foi feito o faceamento da peça. Próximo bloco, N110, G00, Z0. Então aqui a ferramenta vai se afastar da face e vai para um Z de 0. Ok, a ferramenta se afastou. Próximo bloco, N120, função G00, X58. A ferramenta vai se posicionar em um X58 para que possa ser feita a usinagem do diâmetro. Ok, verificamos agora que a ferramenta está afastada, já na coordenada 58 milímetros em X. No próximo bloco, N130, a ferramenta vai se deslocar numa velocidade programada, novamente de f.11 milímetros por rotação, até uma coordenada Z de menos 40. Ok, a ferramenta se deslocou. A partir desse momento, o diâmetro da peça está pronto. Diâmetro 58 milímetros. No próximo bloco N140, a ferramenta vai se deslocar numa função G01, novamente programado em ponto 11, até uma coordenada de X 61 milímetros. Muito bem, podemos ver que a ferramenta ela se deslocou para uma coordenada de 61 milímetros e nesse momento ela fez o faceamento dessa parede aqui, ó. No próximo bloco nós temos a função G00, ou seja, ela vai se deslocar na maior velocidade da máquina para uma coordenada de X 150 milímetros e Z 200 milímetros. Lembrando novamente que essa coordenada é a coordenada do ponto de troca. Ok, aqui temos a trajetória e a posição X150 e Z 200 milímetros. Vamos finalizar agora no último bloco, N160. Ok, a partir desse momento o programa está encerrado e a peça está pronta.